Olá, sejam muito bem-vindos na aula da Neurolabs e hoje nós vamos falar sobre distúrbio do sono. Vamos falar um pouco mais sobre a insônia, propriamente dito. Porque o distúrbio do sono, hoje a gente tem muito estudo sobre ele, né? Seja insônia, seja os distúrbios comportamentais do sono REM, terror noturno, sonambulismo, pesadelos. Então, tem vários tipos de insônia. E o que chama muita atenção na gente é que nós temos dados alarmantes, né, na, na nossa estatística brasileira. Vamos só usar uma estatística brasileira em termos de insônia, e vocês vão se surpreender com o tanto de pessoas que têm insônia. A bem da verdade é que as pessoas estão dormindo pouco e estão dormindo mal. Antes, pouco do que mal, mas o problema é que eles estão dormindo mal e muito mal. Nós vamos falar um pouco do porquê disso tudo. O que nos chama atenção também é como que o adolescente hoje é a pessoa que mais dorme mal em comparado com as crianças e os adultos. Lógico que os adultos eles já têm uma situação mais bem definida de insônia, que traz essa queixa para o consultório, enquanto que as crianças nós temos até uma estimativa, porque vai para a cama da mãe, tem o terror noturno, acorda, tal, tem um baixo rendimento escolar, enfim, que às vezes vem velado através de uma insônia, questões psicossociais, mas isso nós vamos desenrolar ao longo desse processo. Diante disso, acho que é muito bom a gente falar o que é a insônia. A insônia ela é um estado em que a pessoa, tá? Porque é um transtorno, não é uma doença, a não ser uma doença chamada insônia fatal familiar, que é uma doença de caráter genético, que a pessoa vai dormindo pouco, 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 até ela não dormir mais, ela acaba morrendo. Mas é um caso raro, da raridade, muito raro. Vamos falar do que está no nosso universo. Isso é muito importante, a gente ficar falando do nosso universo, do que é realidade, a gente não ficar vivendo em universos paralelos e ficar inventando moda, procurando pelo em ovo, né? O que nós temos é a insônia, que ela se baseia em três pilares. O atraso em dormir. O segundo é o despertar no meio da noite. E o terceiro é o acordar precoce. Então, são três pilares de insônia básicos. Então, quando a gente tem uma latência de sono aumentada, a pessoa demora mais de meia hora para dormir, que é um critério de diagnóstico. Sono fragmentado, a pessoa acorda várias vezes à noite. E o despertar precoce está marcado para acordar às 6 horas, você acorda 4 horas da manhã. Dito isso, eu acho que a gente tem que entender bem sobre o que quem ela acomete, né? Quem ela acomete. Ela acomete os adultos em torno de 30%, que já é bem definido. As crianças temos uma estimativa em torno de 20%, crianças em idade pré-escolar, idade escolar até 9, 10 anos, e adolescentes de 10, 12 a 17 anos, nós temos uma prevalência de 70%. A cada 10 crianças, 7 dormem mal. Poxa, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, para a gente falar um pouco sobre que se tem alguma coisa errada, vamos voltar no tempo, que é uma coisa importantíssima para a gente, né? Voltar no tempo é mostrar que a gente tinha alguns horários, né? A gente tinha ritos naturais de dormir, né? Vamos colocar aí o pessoal na casa dos 50 anos, né? Primeiro a gente tinha no máximo três canais em casa, quando tinha três canais de televisão em casa, né? Então nós tínhamos três canais, e esses três canais
a gente tinha só uns horários. De manhã, de minha programação infantil, de tarde a gente ia para a escola, à tarde ia para a escola, à noite ia estudar, fazer uma tarefa, jogar bola, brincar na rua, né, jantar com os pais, né? A mãe já preparava o almoço, enfim. E aí chegava à noite, a gente iria deitar e dormir, tinha lá programação lá, censura, né, na televisão, proibido para menores de 10 anos, todo mundo para cama. Ah, menor de 12 anos, todo mundo para cama. Era novela, era um seriado. E com o passar dos anos, né, isso tem tudo muito a ver com os rituais em casa, e eu vou falar quais são esses rituais, eles começam a alterar totalmente o ciclo de sono-vigília das pessoas. Por exemplo, voltando a essa questão do dormir. A gente acordava cedo ou tarde, tem gente que dormia, tem um dormidor pouco, que é o meu caso, eu acordo 6 horas, sempre acordei 6 horas da manhã, hoje eu acordo 5 e meia, mas fico na cama até 6 horas, e tem os dormidores poucos, que acordam 5 horas da manhã e dormem meia-noite, 1 hora da manhã, e dormem bem, e a qualidade de sono dele é boa, que isso eu vou falar um pouquinho para frente, para a gente não fugir um pouco do tema aqui. Tem as crianças que dormiam cedo e as crianças que dormiam cedo e acordavam cedo, que era o meu caso, dormia 8 horas da noite, acordava 6 horas da manhã. E tinha crianças que dormiam 10 horas, tudo, e acordavam 10 horas da manhã, acordava para ir para a escola. Já começou a ter uma alteração, né? Mas eles tinham ritos bem definidos de, primeiro, no meu caso, né, que eu acho que é o mais correto, dormia, tomava o café, almoçava ou lanchava no meio quando estudava pela manhã, tomava um lanche, almoçava, lanchava à tarde, jantava e ia dormir, né? Ou fazia um lanche mais reforçado. No caso da pessoa que dormia muito, ela já fugia do café da manhã, ia só almoçar e já lanchava e tal. E essas pessoas tinham mais tendência à obesidade. Pode ver que a maioria das pessoas que pulam o café da manhã tem mais tendência à obesidade. Diante disso, a gente tem que entender uma coisa, que essa questão do dormir, ele é muito importante para a oscilação hormonal. E essa oscilação hormonal, ela é muito importante para quê? Para que você libere melatonina, para você adormecer e dormir no horário correto. E a gente tem várias disfunções de liberação de melatonina de forma retardada, vai liberar 10 horas da noite quando tem que liberar 6 horas da tarde, e tem liberação de melatonina 4 horas da tarde, sendo que deveria começar a liberar às 6 horas para você dormir à noite. Mas, tirando essa parte da neurobiologia do sono, em que tem vários outros marcadores, as hipocretinas, o sistema reticular ativador ascendente, nós temos outros pontos que são importantes a serem destacados. A mudança comportamental das pessoas. Por que eu falo isso? Porque, passando os anos, a gente começou a ter acesso. Né? Quando eu falei da televisão, a televisão era uma televisão única na casa inteira. Então a gente via o que estava para a gente ver. Então a gente via o jornal, a gente via uma novela que era permitido, a gente via um filme que os pais queriam ver quando tinha um videocassete, tinha aquelas fitas desse tamanho, né? E só que com o tempo foi aperfeiçoando, os videogames apareceram, né? Aí tinham vários tipos de videogame que os pais deixavam dormir mais tarde, começaram a permitir mais, né? Os pais começaram a dar para as crianças aquilo que eles não tinham, né? E isso se tornou um mote na nossa, na nossa geração, na minha geração, tá? Uma geração X. Após Baby Boomers veio a geração X, que é a minha geração, e que a gente começou a ser bombardeado por presentes, porque eu não tive, meu pai falava assim, eu não tive, vou dar, né? Minha mãe, meu avô e dava e tal, então eu não tive nada disso, não tive bicicleta, não tive videogame, não tive isso, então eu ganhava isso. E com isso, né,
alterava um pouco a ordenação do sono, porque é um rito, né? A ordem de qualquer coisa, ele é um rito a ser respeitado. Então, quando a gente pensa em sono, a gente pensa em ordenação, em ordem, tá? Em temperança, em ser ritualístico. Porque todo o sono tem um ritual, tanto que você toma banho, você se refresca, você com uma alimentação pertinente ao sono, você evita alguns tipos de alimentos com cafeína, né? Alguma alimentação mais pesada, ninguém vai comer uma feijoada à noite, um churrasco bem pesado. Pode ser que tem gente que não sinta nada, mas tem gente que sente. Eu, pelo menos, sinto. Se eu comer uma feijoada à noite ou um churrasco pesado, né? À noite eu nem durmo, tanto que eu nem janto, tá? Tem pessoas que não têm essa preocupação, né? Ah, mas eu como hambúrguer. Beleza, tudo bem. Pode ser que você porque como é muita caloria vazia, essas carnes de soja, essas carnes ruins, são calorias vazias, são muitas calorias, mas de baixo peso. Então, você vai só engordar e não vai ser tão pesado no seu estômago. Tudo bem. Mas é uma outra história, é uma outra questão, a questão da obesidade, que isso tem a ver com o sono, porque o sono mal dormido, obesidade. Está ligado diretamente. Isso aí, não tenho dúvida. Bom, quando a gente conversa nesse assunto, quando a gente conversa nesse assunto, a gente tem um comportamento meio difícil.